Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronde, bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma leitura intuitiva geral, como vocês sabem, então lembrem-se do que eu sempre digo. Absorvam só o que servir para vocês, me apoiem com likes, comentários, inscrições e compartilhamentos. E se vocês gostam da minha energia, da forma como eu transmito as mensagens, da forma como eu me comunico, por favor, cliquem aqui na descrição do vídeo. Tem um link para conversar comigo e marcar um horário só com a sua energia. Dito isso, vamos então à leitura. Eu vou abrir essa aqui com o Lenormand Scrying Ink e vou aprofundar com o tarô mitológico. Tá? Então vamos à leitura, só um minutinho. Certo. Então vamos ver o que a gente tem aí para o pessoal que se conectou com essa leitura. Lembrem-se de absorver só o que for para vocês. Maturidade, vamos ver o que o Scrying Ink tem a dizer para vocês aí nessa leitura. Vamos ver então. Lembrando que, não sei porque é importante lembrar isso, mas eu falo signos fortes na leitura, então podem ser indicativos de pessoas com quem vocês estão lidando ou de vocês, se for o signo de vocês. Muito bem, vamos ver aqui o que o Scrying tem a dizer. Vamos ver aqui. Nós temos o Sol, que é um as de ouros. A cobra. Cobra é uma rainha de espadas. Rainha de paus, desculpa. Rainha de paus. E o que mais? Cobra ou serpente, né? A terceira carta que saiu é a montanha. E no fundo do deck nós temos o jardim. Eu sinto aqui que tem uma transformação muito grande aqui para vocês. Para algumas pessoas pode ser uma questão ligada à timidez, a questão de... é alguma coisa que está escondida que... Porque o que acontece? Vamos lá. A gente tem o Sol. O Sol aqui, não está focando. O Sol, ele vai falar de uma revelação, de uma iluminação. Alguma coisa vai ser liberada aqui, vai ser exposta. Uma alegria, uma felicidade. Alguém vivendo com plenitude aqui. Só que essa plenitude ela não vem porque tem uma grande dificuldade aqui, né? Tem um esforço que uma pessoa faz para esconder uma coisa. Com a cobra também vindo uma coisa da pessoa fazer círculos, esconder coisas e etc. E fazer vários malabarismos para que ninguém nunca perceba isso que essa pessoa esconde. Ela não pode viver com plenitude porque ela esconde alguma coisa. E com esse jardim aqui, pode ser até alguém saindo do armário, assim. Pode ser alguém, né, vivendo com autenticidade, vivendo sua identidade de gênero, sua orientação sexual de uma forma assim mais liberta. Eu vejo isso. Pra alguém, com certeza é isso. Alguém assim, sabe, saindo do armário, assumindo quem ou o que é. Nossa, essa camisa tá cheia de pelinho. Mas eu gosto tanto dela, não consigo tirar todo o pelinho, enfim. Vou continuar com ela. Para sempre. Para sempre não. Logo vai rasgar. Tem alguma coisa, pode ser que tenha aparecido alguma pessoa que te estimula a fazer isso, alguma amizade ou parceria, tá? Que vai fazer com que você se sinta apoiado ou apoiada a fazer isso, tá? O jardim, ele pode falar de revelações públicas, de exposições aqui. E a cobra também é uma transformação. A pessoa troca de pele, ela deixa de ter uma vida em que ela tem que ficar o tempo todo alerta, ela tem que, né, como uma cobra aí circulando assim, ela tem que, enfim, se desdobrar aqui para conseguir as coisas, para conseguir viver bem. E aí ela vai se libertar disso. Engraçado. Vamos ver o que o tarô tem a dizer sobre isso. Mas tá me vindo muito uma vibe de alguém saindo do armário aqui, alguém revelando uma energia
Pode não ser isso, tá? Mas eu vejo aqui alguém assumindo alguma coisa. Alguém assumindo alguma coisa. Pode ser um relacionamento, pode ser uma questão ligada à sexualidade, pode ser uma questão ligada ao gênero, a uma preferência de roupa, de vestimenta, de curso. Tem essa energia de alguém aqui se revelando. É alguém que passou, está passando por uma transformação muito grande aqui e vai trazer aí a verdade, vai revelar isso para todo mundo, né? Pode estar tendo, como eu falei, ali no fundo do deck tinha um cachorro com a casa, pode ser algum familiar que ajuda, pode ser para algum familiar que você faz essa revelação aí. Tá, vamos ver com o tarô aqui. O que a gente tem aqui? Ó, a gente tem... Caiu Rainha de Copas. Rainha de Copas aqui. Caiu 7 de Espadas. Já tô entendendo, já. Tô feliz por essa pessoa, feliz por você. Rainha de Paus, exatamente. É exatamente isso que eu tô falando. Ó, a gente tem 2 rainhas aqui, né? 2 rainhas. A gente pode estar falando de uma questão homoafetiva aqui. 2 mulheres, 2 homens, né? Não necessariamente, mas eu sinto muito forte isso. 2 mulheres, 2 homens. E a gente tem uma pessoa que é mais... que tende não é que ela se fere mais fácil, é uma pessoa mais sensível emocionalmente aqui com a Rainha de Copas. E ela tende a esconder o relacionamento que ela tem com a Rainha de Paus. Que é uma pessoa muito mais livre, já provavelmente, se a gente estiver falando de um relacionamento homoafetivo, é uma pessoa que já assumiu quem é, já vive com liberdade. E essa Rainha de Copas, não. Ela tem ali alguns medos, ela tem algumas inseguranças e a gente pode estar falando desse tipo de relacionamento aqui. Ou de um relacionamento específico. E aí, a gente tendo uma revelação, uma liberação aqui. Tá? A gente tem o 6 de Paus, né? Que é uma revelação... Já entendi. A gente tem 2 energias aqui muito distintas, tá? São pessoas que têm personalidades muito diferentes. Nossa, não tá focando nada. Então a gente tem a Rainha de Copas, que esconde o relacionamento, esconde o que sente, esconde a própria natureza, a própria sexualidade ali. E a gente tem a Rainha de Paus, que ela é livre. Ela não tem vergonha, ela se expõe, ela vive a vida dela e ela tem a vontade de mostrar para todo mundo esse relacionamento. Ela não tem vergonha dessa Rainha de Copas aqui. Eu sinto até uma questão de complemento, são pessoas que se complementam muito aqui. Mas tem uma questão aqui de ocultação por causa da Rainha de Copas, isso é um problema. E essa Rainha de Copas, e a gente tem a cobra com a Rainha de Paus aqui, né? Que a cobra é a Rainha de Paus, então a gente tem 2 vezes a Rainha de Paus no jogo. Então realmente tem uma questão aqui de ou você estar se relacionando com uma pessoa assim, ou ter essa transmutação de uma Rainha de Copas para uma Rainha de Paus, passando dessa questão mais tímida, mais oculta, mais escondida, para uma rainha muito mais plena, mais dona de si. E a gente tem o Cavaleiro de Copas aqui, que pode me falar 2 coisas. Se a gente estiver falando de um relacionamento em específico, a gente está falando de uma pessoa que realmente assume o que sente e expõe para essa pessoa, né? Olha, eu realmente passei por um processo, mas agora eu quero que todo mundo saiba que é com você que eu quero ficar e você é a pessoa que eu amo. E para outros casos, se é uma transformação sua com você mesma, né, ou com você mesmo, que a gente pode estar falando de 2 homens aqui ou de um homem, é eu seguindo meu coração, é eu fazendo o que eu tenho vontade, é eu seguindo, né, o que eu sou, vivendo com autenticidade. É isso aqui. Legal essa leitura, hein, cara? Caramba, eu nunca fiz uma leitura assim. Que da hora. Tô torcendo aqui. Ó, a gente tem aqui 2 de copas. Exatamente. Você pode... E aí aqui vem um alerta, tá? Você pode estar apaixonado ou apaixonada por alguém e querer fazer essa revelação justamente por isso. Mas toma cuidado, porque você tem que fazer isso por você. Não porque você encontrou uma outra pessoa ou pela outra pessoa. Tem que ser por você. E o 3 de paus aqui. Existe uma expectativa. É como se... É assim, para alguns casos,
se a pessoa tá nesse processo com ela mesma, ela pode estar esperando, não, quando eu conhecer uma pessoa, eu faço isso. Quando eu conhecer uma pessoa que vale a pena, eu saio do armário. Quando eu conhecer uma pessoa, eu falo, seja lá o que isso for, né? Eu assumo quem eu sou. Não. Você precisa sair dessa energia de expectativa que a gente tem aqui do 3 de paus e agir, de fato, né? E transformar essas energias e fazer essa transformação aí que a cobra está trazendo. Ó, no fundo do deck, julgamento. Tem nem o que falar aqui, né? Ai, meu Deus. É importante que você suba de nível, né? A vida está trazendo para você essa energia de mudança, essa transformação, para que você viva com autenticidade, para que você suba de nível, ó, o outro lado, para que você suba de nível energeticamente, sabe? O julgamento é uma carta de apoteose, então eu subo de nível, eu evoluo espiritualmente, energeticamente, eu me torno uma pessoa mais plena, mais estável, né? Uma rainha de paus, que é muito dona de si, ó, 4 de paus, que é comemoração, que é estabilidade, é você entendendo que, e tá embaixo da cobra, embaixo da rainha de paus, é você entendendo que não tem outro jeito de viver. Depois que você fizer essa transformação, você vai entender que não existe outra forma de viver para você. Você nunca mais voltaria a viver como você vivia antes, né? Tem uma frase que é de uma série de TV que eu assisti há muitos anos, foi cancelada, acabou. Chama Sense8. Todo mundo deve conhecer. E aí tem uma frase que uma das personagens, que é uma mulher trans, ela fala assim: a maior violência que nós podemos fazer é conosco, com nós mesmos, quando nós temos medo de ser quem somos. Então, reflita sobre isso, né? Reflita sobre essa questão. Até que ponto vale você viver essa questão? Porque aqui tem um quê de sofrimento. Não apareceu a carta de sofrimento, mas eu sinto uma energia de sofrimento. Ah, não, tem a montanha, né? É um esforço muito grande, é uma coisa que parece que nunca vai passar, que nunca vai se resolver. É uma coisa que dura muito tempo, muitos anos, talvez, até a montanha. É uma carta lentíssima, né? Parece que você fica só sempre vislumbrando o que tem do outro lado da montanha, no topo da montanha, sempre nesse 3 de pau, sempre nessa expectativa aqui, e nada. Mas essa é uma oportunidade de você vencer essa dificuldade, vencer esse sofrimento, esse peso que você carrega, né? Exatamente, ó, a gente tem aqui o 7 de copas, que me fala de uma confusão, porque ao mesmo tempo que eu quero agir, cavaleiro de paus, eu entro em conflito e não faço nada. Então existe uma energia dentro de você aí de conflito, de dúvida, de confusão sobre o que fazer. E a questão é, o sofrimento ele continua, né? Enfim. Mas independente do gênero aqui, a gente tem essa mudança, tá? Tem essa questão da dualidade da rainha de copas, que é uma pessoa muito mais emocional, tímida, ela é mais sensível, ela é mais preocupada com o que os outros pensam. Tem um quê de... não é fraqueza, mas ela tem essa fragilidade, tá? Essa é a palavra. Enquanto que a rainha de paus, ela tá... sabe, ela não tá nem aí, ela faz o que ela tem vontade, ela vive plenamente, ela é espontânea, ela é livre, desimpedida, ela é dona de si, ela é estável, ela é plena, e ela vive uma vida intensa, uma vida plena, uma vida que ela se diverte, vamos dizer assim, né? A verdade é essa, ela se diverte aqui. O que mais aqui para esse coletivo, por favor? Ó, 4 de ouros. E tá entre o 7 de espadas, a rainha de copas aqui. Então, ó, e o 2 de copas. Ao mesmo tempo, mas engraçado, né? É uma energia de apego, uma energia de não querer trocar energia por medo. Ao mesmo tempo que você fica... engraçado, né? Fica esperando uma pessoa chegar pra você assumir quem você é. Mas ao mesmo tempo, você não se relaciona com ninguém. Você trava a sua energia, né? Talvez você tenha uma dificuldade de encontrar o amor, né? Ou amizades, relações. A gente não tá falando só de romance aqui, dei uma focada, mas não é só isso. Mas pode ser uma questão de você não ter amizades que são compatíveis com você, porque você não tá totalmente sendo você, né? Você não vai conseguir viver uma vida plena se você não for você, porque você não tá vivendo a sua vida, tá vivendo pros outros. E por experiência própria, é uma sensação muito boa, assim. É como se um elefante tirasse a pata do seu peito, assim, você vive muito livre.
O que mais? Peraí, gente, que tá caindo tudo aqui. A carta que caiu é o 2 de paus. Dúvida, né? Às vezes você fica sem saber o que fazer, mas no fundo você sabe o que você tem que fazer. O 2 de paus eu tenho 2 caminhos, mas eu já estou mais inclinado para um. Então eu já meio que, no fundo eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Às vezes eu não tenho coragem de assumir, às vezes eu não tenho força, não tenho energia, mas a minha cadeira tá rangindo bastante, né? Mas eu sei que é isso que eu tenho que fazer. O que mais aqui? É complicadinho, gente. Mas no fundo do seu coração você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que você merece uma vida plena, né? Uma vida livre, uma vida sem medo, viver sem medo aqui. A gente tem Hierofante, 10 de ouros. E no fundo do deck a gente tem a Imperatriz. Sabe o que eu acho aqui? Que existe uma questão religiosa, uma questão familiar aqui. De criação, principalmente com a questão materna, para algumas pessoas aqui. Então pode ter uma questão com a sua mãe, tá? Com a questão materna, que você precisa resolver justamente para você ter prosperidade na sua vida, tá? Pode ser que as coisas, roda da fortuna embaixo da Imperatriz. Pode ser que as coisas melhorem, tá? Na sua relação com a sua mãe assim que você fizer isso. Ou que elas mudem de vez, mas é aquela coisa, a gente evita o conflito, mas ele resolve as coisas. E aqui tem a questão do 10 de ouros com o Hierofante, né? É uma energia de tradição bem forte aqui. Pode ter uma questão de se preocupar muito com a família, de se preocupar muito com o que a família vai pensar, o que as pessoas vão pensar, o que eu vou fazer. Se é o caso de você não ter estabilidade, não ser independente, né, a ponto de poder sair de casa, aí são outros 500. Aí você tem que analisar o seu contexto, analisar a sua situação, analisar o que é possível para você. Porque assim, eu sempre recomendo que as pessoas façam esse tipo de revelação, né, sair do armário e tudo mais, quando elas têm estabilidade, quando elas já... Se você tem um núcleo familiar que é complicado, né? Aqui eu vejo um núcleo familiar bem rígido, bem tradicional, conservador. Pode ter alguma questão aqui de política, bem complicada, que dá uma desestimulada. Mas é importante que você reflita aí sobre essa questão, tá? E faça desse processo, né? Perdão. Isso acontece nas leituras, não é que eu tô com sono, não. Mas é importante que você faça esse processo aí. O que mais de informação? A gente tem a sacerdotisa. Algumas pessoas escondem isso por conta disso. Tá? Escondem toda a sua individualidade, a sua questão, por conta de uma família complicada aqui. Bem conservadora e tradicional aqui. A sacerdotisa fala que você precisa repensar, porque não é uma coisa que deve ficar oculta. Justamente por causa disso que eu estou falando. Você tem que viver uma vida de plenitude e você não está vivendo. Você está vivendo uma pessoa que abre mão de coisas. A sacerdotisa, ela é casta. Ela não que você tenha que sair por aí transando com todo mundo. Não é isso. Não é isso. Mas a sacerdotisa, ela abre mão de coisas pelo religioso. É uma moça que abre mão de certas coisas da vida, de certas liberdades, para se dedicar à religião. A gente pode estar falando de uma pessoa que é bastante religiosa aqui e se coloca na religião. Pode estar vendo esses vídeos aqui de forma escondida, tá? Mas existe uma questão aqui de devoção e abnegação. Você se sacrifica, abre mão de coisas que você gosta e você quer e que são parte de você, que você precisa fazer, que fazem parte de você, em prol de um bem maior, religioso, Mas justamente o seu objetivo aqui é não decepcionar a sua família. E aí é interessante que você entenda que a aprovação ela tem que vir de dentro. A aprovação externa ela não é tão importante, né? Mas tem uma questão aqui de alguém que é muito religioso também, ou que se sacrifica em prol dessa fé, né? Que é um delírio que foi passado para você, pela sua família, pelos seus ancestrais, tal. 6 de espadas. É interessante, inclusive, que para algumas pessoas aqui, você até vai se afastar da sua família, dessas pessoas aí, quando essa revelação vier, tá? Desse relacionamento, dessa mudança, dessa característica sua, né? O que mais? As pessoas podem se afastar de você pode se afastar de pessoas que não são agradáveis, que não te respeitam. O 6 de espadas, ele fala de você indo embora de problema. Eu não quero
estar perto de pessoas que não me respeitam ou que não concordam com a minha existência, com a minha constituição. Eu não quero ter que lidar com pessoas que não me tratam bem, que não me tratam com respeito, que não me trazem paz. 9 de ouros. É você usufruindo da vida por você mesmo. Ou você mesmo. Você cuidando de você, você encontrando novas pessoas, você vivendo pra você. Pode ter uma questão aqui de você dar dinheiro pra sua família também. Ser um dos pilares ali da família e você ser o pilar da sua vida só, né? A gente pode estar falando também de um pai ou avô aqui com o rei de espadas. Meu Deus, não tá focando nada. O rei de espadas aqui. A gente pode estar falando de ambos os pais serem complicadinhos. Apareceu a imperatriz e agora apareceu o rei de espadas aqui no fundo do deck, tá? Pode ser que alguma pessoa aqui, um homem, surpreenda você nessa história, nessa situação, com uma atitude positiva, tá? Para outras pessoas é um pai, uma pessoa muito rígida, muito séria, muito fria, um pouco destacada emocionalmente, um pouco complicada de lidar, que te assusta um pouco, tá? Mas eu vejo aqui uma libertação aí do seu lado. Eu vejo você seguindo com autenticidade, vivendo a sua vida. Muito bom aqui, gente. Torço pra vocês mesmo. Sucesso, tá? O 6 de espadas com 9 de ouros é: eu vou seguir o meu caminho, eu vou viver feliz, eu vou ser pleno, plena. Porque pra mim não dá mais pra viver assim. Muito problema, muita dor, muito sofrimento, né? A gente pode ter um 5 de espadas aqui antes, que é: eu tento, eu me esforço, a troco de quê? Né? A troco de que eu estou fazendo isso? Nem são pessoas que me respeitam, nem são pessoas que ligam pra mim, são pessoas que estão preocupadas com dinheiro, estão preocupadas com tradição, estão preocupadas com aparência, com imagem aqui. Tem muito isso também. Pessoas preocupadas com as aparências, que os outros vão pensar. E aí eu percebo que eu estou fazendo a mesma coisa. Não quero. E aí você corta isso. Tá bom? É isso que eu sinto, gente. Não vou nem tirar mais carta porque já foi bem tapa na cara. Eu vou tirar um conselho com outro Lenormand aqui, vamos ver. Só pra vocês saírem da leitura com uma orientação, né? Não só a mensagem. Vamos lá. Conselhos pra quem se conectou com essa leitura, por favor. Conselhos, ajudem eles. É uma situação complicada, é difícil, é um momento delicado, um momento intenso. Mas é uma escolha bem forte aqui que você tem que fazer, uma revelação bem forte que vai te libertar. Em todos os sentidos, em vários sentidos. Vamos lá. Conselhos aqui para esse coletivo, por favor. A estrela. Saiba que tem coisas boas para virem para você. A gente tem um 6 de copas aqui, né? Pode ser uma coisa que vem desde a infância. A estrela fala: o que é seu tá guardado. Você pode contar com o amparo, com o apoio do espiritual. Tenha esperança sobre um futuro melhor, né? Essas pessoas podem não gostar de você por causa disso, elas podem te julgar, elas podem te condenar, elas podem uma série de coisas. Mas vão ter outras pessoas, existem outras pessoas no seu destino, no seu caminho, que vão te apoiar, que vão estar do seu lado. O que mais? E o espiritual também está do seu lado, tá? A gente tem aqui os ratos, que é um 7 de paus. Cuidado com influência externa, não se deixe levar mais, não se deixe levar nunca mais pela pressão dos outros aqui, senão isso vai te trazer desgaste, sofrimento e perda de energia. E no fundo a gente tem o sol de novo, nos dois baralhos o sol, um as de ouros. Então assim, a verdade ela vai aparecer. E eu sinto que é você que vai trazer. Eu sinto que a melhor coisa que você tem a fazer é: viva com autenticidade, pense em você, viva a plenitude, tá? No fundo do deck a gente tem o urso, que é um 10 de paus. Chega desse esforço, desse cansaço. O urso, novamente, pode estar falando de uma mãe. De uma mãe bem controladora, bem complicada. O urso é uma energia de posse, de controle, de ciúmes, de manipulação e até agressividade para alguns casos aqui, tá? Então toma cuidado com essa energia do urso aí, porque pode muito bem falar de uma mãe, tá? O urso às vezes representa a figura materna aqui. Então se você tem problema com questão com a sua mãe, é isso que eu vejo. Pense sobre isso, reflita. Cada caso é um caso, claro.
Peça ajuda a amigos e a pessoas que você sabe que estão com você. A Estrela fala disso também. Amigos de infância, pessoas que têm uma visão, pessoas que são mais jovens, né, que são da sua geração talvez, que não são tão conservadoras, que podem te ajudar e te dar apoio aí. Beleza? Me conta nos comentários sobre isso. Tô torcendo por vocês que se conectaram com isso aqui, independente de quem seja. E é isso, gente. Beijo pra vocês, se cuidem. Boa sorte, até mais.